Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento uniforme. Na aula da semana passada, a gente fez uma breve introdução sobre a cinemática, né? Falamos da velocidade, algumas coisinhas mais, movimento, repouso. Agora a gente vai tratar do movimento uniforme. Deixa eu só colocar esse carrinho aqui para andar. Beleza. O movimento uniforme, ele apresenta umas características extremamente importantes para a gente. É um movimento, podemos dizer assim, que seria um movimento mais simples. Então você tem que ficar muito esperto. Se você entende esse movimento mais simples, que é o uniforme, né, você tem base, tem ferramenta para poder entender os outros, ok? Repara nesses dois desenhos que eu coloquei. Esse carrinho amarelo, ele mantém sempre a mesma velocidade. Ele desloca 20 quilômetros por hora. Ou seja, a cada hora ele estaria deslocando 20 quilômetros. E aí você tem ali, ó, o intervalo dos 20 quilômetros aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, que eu esqueci de pegar. Eu vou ter que colocar o carrinho para andar de novo, galera. Ele para. Ó, aí botou para andar, deixa ele andando aí. Ó, tá vendo? Ó, ele vai andar as distâncias de 20 quilômetros. Esse é justamente essa diferença de espaço aqui, ó. 20 quilômetros. Aqui você tem uma outra diferença de espaço aqui de 20 quilômetros. E para isso ser verdade, né? O intervalo de tempo entre um espaço e outro, esse intervalo de tempo que tem que ser de 1 hora. Então, essa relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto, já vimos na aula passada, que nos dá o valor da velocidade. E esse carrinho aqui do lado, ó, ele está mostrando para a gente essa mesma ideia. Ele desloca sempre o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Esse é o movimento uniforme. Porém, galera, tem uma lorezinha por trás desse todo o contexto desse movimento uniforme, e ela começa lá em 380 a.C. com Aristóteles. Aristóteles foi um cara que, sim, ele estudou o movimento, né? Ele teve estudo de movimento e ele acreditava na ideia do movimento violento. Caraca, essa caneta some toda hora. Ele acreditava no tal do movimento violento. Orlando, o que seria esse movimento violento, meu amigo? Uh, Aristóteles era filósofo natural. Então, para ele, a natureza dos corpos é estar em repouso. Então, enquanto um corpo estiver em repouso, ele não está ferindo a sua natureza. Para esse corpo entrar em movimento, ele teria que sofrer a ação de uma força. Daí o movimento violento. Caramba, violentei o bloquinho. Ele não queria andar, então eu fiz uma força nele. E para Aristóteles, essa força gerou um movimento. Então, querendo ou não, Aristóteles associava força com a velocidade do bloquinho. E aí, quando essa força deixar de existir, o bloquinho naturalmente tende a voltar em repouso, porque, eu repito, Aristóteles, filósofo natural, acreditava que o repouso seria a condição natural, seria o estado natural do corpo. Então, parou a força, ele para também de se movimentar. Beleza? Tranquilo? Esse pensamento aristotélico ainda está na nossa cabeça, tá, galera? Tem muita gente que associa força com velocidade. Eu espero que você, a partir de hoje, tire essa associação da sua cabeça, ou pelo menos se esforce para fazer isso. Porque depois de muitos anos veio o Galileu. Ó, depois de muito tempo veio Galileu Galilei, lá no século XVI. E pegou esse negócio de Aristóteles. Aristóteles, você tá meio bugado, hein, mano? Vou fazer aqui um experimento para te provar que você tá errado. Às vezes eu fico imaginando, né, Aristóteles conversando com Galileu. Assim, pô, Aristóteles, você deu mole, mano. Que vacilo, cara. Você é um camarada tão esperto e não pegou essa sacada. Olha só o que Galileu fez. Galileu chama o seu assistente, o seu pupilozinho, e dá para ele uma esferinha de metal e uma superfície metálica e manda ele polir essas duas. Orlando, para que polir? Para tirar todo o atrito. E aí Galileu pega essa bolinha e essa superfície polida e abandona a bolinha com uma certa velocidade inicial zero, a partir de uma altura h. Sabemos, galera, que existe a aceleração da gravidade, o nosso famoso G, o 10 metros por segundo quadrado. E à medida que essa bolinha ia caindo, obviamente, ela vai acelerando por conta da gravidade. Então repara que à medida que ela vai caindo, o seu movimento vai mudando. Ela sai de uma menor velocidade e vai para uma maior velocidade. Orlando, concordo, cara. Então, você vai pensar comigo, se essa bolinha está mudando o movimento, é porque existe uma força atuando em cima dela. E essa força seria a força peso, beleza? Teria essa força peso junto com a força de inclinaçãozinha, Fx, o plano inclinado, então tem força ali fazendo
a bolinha acelerar. Ok? Beleza? Seria, na verdade, né, essa força seria a projeção do peso ali na inclinação. Mas beleza. Acho que você entendeu. E aí, quando essa bolinha chega nesse ponto aqui, ó, seria o ponto onde ela teria a velocidade máxima que ela poderia alcançar. E à medida que essa bolinha começa a subir a rampa, o que vai acontecendo, galera? A sua velocidade vai diminuindo até parar de novo. Repara que essa gravidade, né, essa força gerada pela gravidade, ela tanto acelera o corpo quanto desacelera. Porque agora, galera, esse peso continua para baixo. Porém, a projeção desse peso vai estar apontando para trás. Está apontando o contrário do movimento. E agora, se você é um aluno esperto, você já sacou. A força, ela não gera velocidade. Vou usar esse termo, não gera velocidade. O que a força pode fazer é alterar o movimento do corpo. Se ele estiver acelerado, desacelerar, ou se ele estiver desacelerado, acelerar. É isso que a força faz, galera. Ela muda o movimento do corpo. E aí Aristóteles pensou, e aí Galileu pensa o seguinte, e se eu tirar essa parte inclinada, né? Deixar aqui essa parte horizontal? Deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz aqui, galera, para ficar mais limpo aqui. Na hora que essa caneta some, eu tenho que fazer um rabisquinho para achar ela na tela. Tá aqui a minha caneta, ó. Beleza, ó. Então ele fez o mesmo esquema. Opa, peguei a caneta errada. Pera aí. É essa aqui que eu quero. Ele fez o mesmo esquema, galera, ó. Pegou aqui a bolinha na superfície polida, velocidade inicial igual a zero, e aí tem aqui a gravidade, né, a aceleração da gravidade. Já falei para vocês que vai aparecer uma projeção da força-peso aqui, ó. Uma projeção da força-peso que vai fazer essa bolinha acelerar. Ela vai estar acelerando. Deixa eu puxar aqui bonitinho para vocês verem, ó. A projeção da força-peso que vai acelerar e tudo bem. E aí, quando a bolinha atinge o plano horizontal, ela tem o peso, mas não tem mais essa projeção do peso. Ela tem uma outra força, ou não tem? Tem a força normal. A gente vai estudar a força normal daqui a uns dias, galera, quando a gente for falar da segunda lei de Newton. Porém, essas duas forças se anulam. Então, eu posso dizer que a força resultante em cima dessa bolinha é zero. Eu não posso dizer que não tem força. Tem força, mas elas se anulam. Então, a resultante é zero. Olha, Orlando, que doideira, hein? A resultante das forças é zero e essa bolinha continua a se mover com velocidade constante. Ela continua a se mover com velocidade constante. E exatamente nesse momento, galera, Aristóteles dá uma revirada lá na... Isso aqui que deve ter de Aristóteles, nada mais, né? Não deve sobrar nada mais do corpinho de Aristóteles. Mas, enfim, Aristóteles, aonde que ele tivesse na época, né? Eu pensou assim, caraca, que mole que eu dei, mano. Dei mole. Então, então Galileu consegue mostrar que pode sim haver um tipo de movimento que tenha força, mas, porém, essa força precisa ser nula, zero. Na época, galera, na época que Galileu disse isso, né, a galera não aceitou muito não. Falou, pô, Galileu, você tá doidão, rapaz. Aristóteles que é o cara. E aí precisou da ajuda desse fenômeno aqui, né, galera? Cadê minha caneta aqui, ó? Precisou da ajuda de Isaac Newton para pegar os trabalhos de Galileu, contrapor com Aristóteles e criar. E criar não, né? Porque as leis de Newton não é de fato uma criação. Porque a inércia, por exemplo, apareceu com Galileu, né? Então Newton pega e arruma essa história toda. Deixa eu ajeitar essa história toda aqui, porque eu sou Newton, né? Quem é Aristóteles perto de mim? Cara, eu sou Newton. Então o Newton, brincadeiras à parte, né, galera? Então o Newton, ele estipula as 3 leis do movimento, as 3 leis da mecânica que a gente vai ter o prazer de estudar. Então, o movimento uniforme, galera, é aquele movimento onde a velocidade é constante. Por quê? Porque o movimento não muda. Essa bolinha, ela percorre sempre o mesmo espaço ΔS. No desenho, às vezes, pode estar um pouquinho diferente, mas a distância que ela vai andar é proporcional ao tempo que ela percorre. E essa proporção vai me dar uma velocidade constante. Ok? E aí, a gente tem aqui os 3 camaradinhos para a gente resumir. Então, Aristóteles veio com essa ideia que o movimento não é algo natural do corpo. Então, ele precisa de uma força para acontecer. Sai fora disso, furada. Galileu já entra na ideia da inércia, ó. Ele já introduz a inércia, e ele fala que a inércia é a tendência do corpo continuar o seu movimento, né? Manter a sua velocidade, continuar o movimento. E aí Newton acrescenta ainda mais tempero nessa inércia. Newton fala que a inércia
é uma propriedade inerente da matéria. Ou seja, inércia é massa. Né? A galera fala que inércia é macarrão, porque macarrão é massa. Eu odeio essa piada, mas a galera fala aí, às vezes eu tenho que repetir e você não esquece mais. Então a inércia está associada à massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Quanto menor a massa do corpo, menor é a sua inércia. Ou seja, um corpo de menos massa é mais fácil de eu colocar ele em movimento. E se ele estiver em movimento, colocar ele em repouso. Um corpo de maior massa é mais difícil de eu colocar em movimento. E se ele estiver em movimento, colocá-lo em repouso. Beleza? Então a gente vai falar aqui das características do movimento uniforme. A primeira coisa que você precisa lembrar sempre que o movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma, é constante, ou seja, essa razão entre o espaço e o tempo tem que ser constante. Se o espaço variar 10 o tempo 1, o próximo variação do espaço tem que ser 10 em 1, 10 em 1 e por aí vai. Eu posso mostrar isso aqui através da tartaruguinha. Ó. A tartaruguinha está andando 10 metros a cada segundo. Depois que passou 10 centímetros, aliás, passou 20, aqui passa a ser 2. E aqui, quando aqui é 30 centímetros, o tempo é 3. E aí percebe, galera, que essa razãozinha aqui ó, vai dar sempre 10 sobre 1, 10, 10, 20 sobre 2, 10, 30 sobre 3, 30. E aí podemos concluir que a velocidade da tartaruguinha é 10 centímetros por segundo. Beleza? Porque o espaço varia em função da mesma proporção do tempo. Ok? Outra coisa importante, né? Que eu acabei de citar aqui, mas só vou ler para vocês. Ó. O movimento uniforme é caracterizado pela uniformidade de espaços em intervalos de tempos iguais, o que implica com velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Ok, galera? Beleza? Bom, uma outra característica do movimento uniforme, você deve estar aí se coçando. Ah, eu sei do movimento uniforme, eu sei a equação do movimento uniforme. Mas o mais importante você saber a equação do movimento uniforme, galera, é aplicar ela. A equação do movimento uniforme é aquela assim mesmo, é aquela do sorvete. S é igual a S0 mais ou menos VT. É a famosa equação do sorvete. Agora, importante você conhecer ela, sim, mas o mais importante é você saber aplicá-la, ok? Então, talvez a gente faça alguns exercícios aí mostrando a aplicação dessa forma. Às vezes, a gente nem aplica ela, galera, porque a equação do sorvete, ela é oriunda dessa equaçãozinha aqui. Então, se você usar velocidade, espaço sobre tempo ou sorvete, vai dar a mesma ideia. Mas, Orlando, por que você colocou mais ou menos VT? Porque, galera, o movimento ele pode ser estudado da seguinte maneira. Existe um movimento progressivo. Cadê minha caneta que já sumiu? Aqui está aqui embaixo. Existe um movimento progressivo, é aquele que a variação do espaço é positiva. E existe um movimento retrógrado ou regressivo. O movimento progressivo, galera, é aquele que a velocidade é positiva. Já o movimento retrógrado é aquele que a velocidade é negativa. Para isso, galera, para você descobrir se o movimento é progressivo ou retrógrado, você precisa adotar um referencial. Eu não sei se algum professor de física já falou isso para você, mas quando você estiver estudando cinemática ou resolvendo essa cinemática, o referencial é importante. Suponha então que nesse movimento desse motoqueiro, a minha origem, né, a origem do movimento seja essa placa. Então, à medida que esse motoqueiro afasta dessa placa, eu posso dizer que o movimento é progressivo, velocidade positiva. Tanto que a indicação da quilometragem, 30, 30, 30 em valores positivos. Agora, se esse mesmo motoqueiro decide retornar à origem, que continua sendo essa placa, perceba que agora essa velocidade acrescenta um menos. E o aluno fica num desespero quando vê um sinal de negativo nas coisas, né? Ah, Orlando, menos 30 significa que o motoqueiro está vindo de ré? Não. Esse menos, galera, não significa que ele vem de ré ou algo do tipo. Significa que o movimento dele é retrógrado, é regressivo, ele está retornando em relação à origem. Beleza? De fato, velocidade negativa não existe. O módulo da velocidade vai ser sempre positivo. Quando aparecer um sinal de negativo, é para te lembrar o tipo de movimento, que nesse caso, né, nesse segundo caso, seria movimento retrógrado. Em resumo, aqui em cima, ó, se eu traço esse ponto aqui como origem, ó, e o mesmo ponto como origem aqui embaixo, ó, eu vou chamar aqui de O de origem, não é O de Orlando, é O de origem, eu percebo se o carrinho afasta da origem, movimento progressivo, se o carrinho aproxima da origem, movimento
retrógrado, ok? Beleza? Vamos fazer aqui um exercíciozinho aqui para a gente poder, né, esquentar o cérebro. Ó, ao longo de um trecho retilíneo, de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60, ambos no mesmo sentido e movimento uniforme. Ó, e movimento uniforme. Então a velocidade é constante. Em determinado instante, o automóvel se encontra a 60 km atrás do caminhão. Então, esse cara aqui vai ser o automóvel, que eu vou chamar de A, e esse aqui vai ser o caminhão, que eu vou chamar de C. Então, a distância entre os dois, eita, que traço lindo, hein? A distância entre os dois vai ser 60 km. 60 km. Ok? A velocidade do automóvel para lá, molecada, é de 80 km. 80 km por hora. Para cá, né, no caminhão, no caso, estaria no mesmo sentido, 60 km por hora. Orlando, achei estranho, mano. Na maioria dos exercícios, os carros estão indo para lá. É questão do referencial, galera, que eu falei para vocês, do referencial. Tá? Não importa para lá ou para cá, a ideia é a mesma, ok? Bom, quando você encontrar esse tipo de exercício, galera, lembra do macete que eu passei para vocês da velocidade relativa. Caminhão ultrapassando, carro perseguindo, velocidade relativa. Nesse caso, a perseguição. Então, vai ser a velocidade do automóvel, que é maior, menos a velocidade do caminhão, que é menor. Então, a velocidade relativa entre esses dois vai ser 80 menos 60. A velocidade relativa entre eles, então, vai ser de 20 km por hora. Ou seja, a cada hora, esse carro aproxima 20 km do caminhão. Aí, se você é um camarada que tem raciocínio lógico, pensou, se as distâncias entre eles é 60 e ele tira 20 km a cada hora, ué, 3 horas que ele vai gastar? Concordo, porque na primeira hora 20, na segunda hora 40, na terceira hora 60. Mas se você ainda não captou essa mensagem, você vai lá para a formulazinha da velocidade. Ó. A velocidade é o espaço dividido pelo tempo, P igual a ΔS sobre ΔT, e aí substitui, né? A velocidade relativa é 20, o espaço entre eles 60 sobre ΔT, multiplica isso aqui cruzado, deixa eu fazer aqui certinho, ó. Multiplicando cruzado, eu vou ter então que ΔT é 60 sobre 20. Ó, que divisão difícil de fazer, hein? 3 horas. Certo? Você corta o zero com zero, 3 horas. Beleza? Mais uma para a gente poder esquentar? Mais uma, ó. Essa questão aqui, galera, é do Enem e ela tá testando aí as nossas habilidades matemáticas. Ó. Antes, cadê minha caneta aqui embaixo? Antes, as lombadas eletrônicas eram pintadas por faixa na rua para controle de velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada, nem era precisa, era estimada com o uso de binóculo e cronômetro. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Então, o policial fica mirando, ó, naquela faixa lá tem 100 km, tem 100 metros. Se esse cara chegar aqui em 10 segundos, 100 dividido por 10 vai dar 10 metros por segundo. E aí, se 10 metros por segundo for muito rápido, né, para esse caso, multa. É assim isso que o texto está falando, galera. Doido, mas é Enem, né? Então, ó, cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer uma distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina o erro do operador, nesse caso, o policial, né? A distância entre dois sensores é 2 metros. E o tempo médio o tempo é medido, desculpa galera, o tempo é medido por um circuito eletrônico. Diminui muito o erro. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar de uma lombada eletrônica cujo limite é de 40 km por hora. Então vamos lá, formulazinha de velocidade. Movimento uniforme, velocidade. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Beleza? Aí eu sei que você já está esperto, tá atento. Orlando, cara, isso aqui está em metros, mano. Isso aqui está em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que pegar o 40 e dividir por 3,6. Gente, você não precisa ser craque na matemática, não. Mas só de olhar isso aqui, você já pensa, ixi, vai dar merda isso aqui. 40 dividido por 3,6 vai dar bom, não. Aí fica aquela dica, que eu acho que eu já comentei isso com vocês. Ó, não faz essa conta. Você viu que vai dar merda? Não faz. Enem testa as suas habilidades matemáticas. Coloca aqui, ó, a velocidade como 40 sobre 3,6. Orlando, eu posso fazer isso? Pode, pode. O espaço que ele tem que andar é 2. O tempo que ele gasta, eu não sei. E aí você multiplica isso cruzado, galera. Ó.
eu vou ter então que é 40 ΔT, que é igual a 3,6 vezes 2. Nossa, saiu muito ruim isso aqui, né? Vou arrumar isso aqui, galera. Minha mão escorregou. Minha mão escorregou. Vamos arrumar aqui. Peraí, galera. Peraí. Vai ser 3,6 vezes 2. E aí eu vou ter então que o ΔT é igual a 3,6 vezes 2 sobre 40. Galera, quando você estiver fazendo a prova do Enem, não fica igual um tarado querendo fazer conta, não, tá? Eu falo isso com os alunos, morre de rir. Não fica igual um tarado lá querendo fazer conta, não. Epa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Beleza. Ó, vamos lá. Cadê você, caneta? Cadê minha caneta, galera? Cadê? Tá aqui. Então vamos lá, galera. Ó. Então eu vou ter o seguinte: dá para simplificar o 2 com 40. Então ficaria assim: ΔT é igual a 3,6 sobre 20. Sobre 20. Tá mais tranquilo de fazer isso aí, né, galera? Se você quisesse simplificar por 2, também daria. Simplifico por 2 aqui em cima e aqui embaixo. 3,6 dividido por 2 dá quanto, hein, galera? 1,8. 1,8 dividido por 10. Ah, Orlando, 1,8 dividido por 10 é fácil de fazer, cara. Só andar uma casa para trás. 0,18 segundos. 0,18 segundos. Letra C. Tá vendo, gente? Ó, uma conta que você achava que ia ser um desespero para você fazer, utilizando o macetezinho que eu estou passando para vocês, faz fácil. Então o Enem testa suas habilidades matemáticas. Não sai igual um tarado fazendo conta. Vai levando a conta até o final. Lá no final, você simplifica o que der para simplificar. Ok? Beleza? Bom, mais uma dica para Enem, ó, é desenhando que se aprende. Ó, em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 metros de comprimento e velocidade constante 90 alcança uma carreta de 15 de comprimento e velocidade também constante igual a 72. O sentido do movimento da carreta é o mesmo do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar corretamente a carreta é de... Então vamos colocar o que a gente decidiu para nós, galera. Ó, o carro tem 3 metros, pega a visão. O caminhão tem 15 metros. A velocidade do carro, galera, deixa eu colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo. A velocidade do carro, 90 km por hora. A velocidade do caminhão, 72 km por hora. Beleza? E eu quero saber o tanto que esse carro tem que andar para ultrapassar completamente a carreta. E aí, gente, para o carro ultrapassar completamente a carreta, ele vai ter que passar a própria carreta e o passar ele mesmo. Então ele tem que andar, para ultrapassar completamente, ele tem que andar 18 metros. Isso não é a resposta. Eu digo assim, a distância ali, se tivesse a carreta tivesse parada e o carro estivesse movimentando, seria 18 metros. Calma que a gente vai usar esses 18 metros aí. Beleza. Orlando, isso é um tipo de questão, cara, que é aquela parte de perseguição que você falou com nós, né? Sim, é ela mesmo. Então faz velocidade relativa, que vai ser a velocidade do carro menos a velocidade do caminhão. Vou colocar como can, assim, para ser o caminhão. Carro e caminhão. E aí, moçada, eu vou ter que utilizar o 3,6 aqui, né? Vou ter que passar o 3,6. 90 e 72 dá bonito. 90 por 3,6, acho que dá 25. Deixa eu só confirmar aqui, ó. 90 por 3,6 é 25. Então, vou colocar aqui de uma vez, ó. A velocidade do carro é 25 metros por segundo. E a velocidade do caminhão vai ser 20 metros por segundo. Lembrando que eu estou usando a técnica de 3,6. Então, galera, a velocidade relativa vai ser a velocidade do carro, que é 25, menos a velocidade do caminhão, que é 20. Então, a velocidade relativa entre eles aqui vai dar de 5 metros por segundo. Ou seja, se o caminhão tivesse parado, né, e o carro passando, ele passaria o caminhão 5 metros a cada segundo. Agora ele quer saber, como eles estão em movimento, né, quer saber a distância percorrida pelo automóvel para passar completamente a carreta. Então, se eu já tenho a velocidade relativa, que é 5 metros por segundo, e se eu tenho esse 18 metros que seria o mínimo de passar, eu já acho o tempo para ultrapassagem. Como, Orlando, que eu acho o tempo? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. A velocidade relativa 5, esse espaço mínimo que tem que passar 8 sobre o tempo que eu quero. Então, esse intervalo de tempo, galera, vai ser 18 dividido por 5.
3 vezes 5, 15. Então, isso aqui vai dar 3,6 segundos. Epa, 3,6 segundos. Então, galera, eu já acho o tempo de ultrapassagem, 3,6 segundos. Agora, eu preciso descobrir quanto que esse carro andou durante esse tempo da ultrapassagem. E aí é muito fácil. Eu volto de novo na formulazinha da velocidade. Aqui em cima de mim, ó, velocidade, de novo, é o espaço dividido pelo tempo. Já que eu quero o tanto que o carro andou, seria a velocidade do carro, que é 25, que é igual ao espaço que eu quero, sobre o 3,6 do tempo. E aí, fazendo essa matemática, galera, ó, esse ΔS aqui, ó, 3,6 vezes 25, vai dar quanto, hein? Vai dar 90? 25, 75, 90. Deixa eu só confirmar aqui, ó. 25 vezes 3,5, isso, vai dar 90. Então, a velocidade aqui seria de... Minha caneta sumiu de novo, cadê ela? Tá aqui no meio. Ó, esse espaço seria de 90 metros, ok? Letra T. Resposta, letra T. Então, já deu para esquentar aí exemplos que você pode utilizar, ferramentas que pode estar utilizando na prova. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da matemática do movimento uniforme, principalmente os gráficos. Então, presta atenção, galera. Ó. O movimento uniforme que eu disse para vocês, ele tem uma característica. O objeto, o corpo, anda em intervalos de espaço igual em função de um tempo igual. Ou percorre o mesmo intervalo de espaço no mesmo intervalo de tempo. Beleza. A equação desse movimento é a famosa equação do sorvete. SS0 é igual a VT. Porém, galera, essa equação do sorvete também é a mesma equação do primeiro grau. Y é igual a x mais b. A x mais b. Certo? Eu só estou invertendo aqui para os termos ficarem um debaixo do outro. Então, repara, o y, que seria o meu espaço, ele está em função do tempo, que seria o meu x. Orlando, por que o espaço não está em função da velocidade? Porque essa velocidade, galera, ela é constante. Ela nem aumenta e nem diminui. Ela é constante. Então, é o espaço em função do tempo. Quanto mais tempo eu ando, maior o espaço é. Quanto menos tempo eu ando, menor o espaço é. Beleza? Então, sabendo que é uma equação do primeiro grau, a gente sabe que o gráfico dessa equação é uma reta. Então, vamos desenhar como é que seria o gráfico da equação desse molequinho aqui, ó, supondo que ele parta da origem, né, o ponto inicial dele, a origem seria 0, e o tempo inicial também aqui seria 0. Então, ó, seria aqui, ó, no tempo 0, espaço 0. Beleza? 0 e 0. Depois de se passar... Quantos segundos ali, galera? 2 segundos, ó. Depois que se passou 2 segundos, o espaço desse molequinho era 10. Depois que se passou mais 2 segundos, então vai para 4, o espaço era 20. E eu não preciso fazer mais do que isso não, galera, porque eu já encontro uns pontos aqui, ó. E a partir desse ponto, será que a minha reta vai ficar bonita, galera? Eu vou tentar caprichar aqui, ó. E a partir desse ponto, até que não ficou ruim, não. A partir desse ponto, eu traço uma reta. E essa reta, moçada, representa a velocidade constante. Se você for analisar, ó, a velocidade, né, o espaço dividido pelo tempo. Então, o espaço que esse molequinho anda é 10 em 2 segundos. Então, seria a velocidade de 5 metros por segundo. E aí, se eu faço para esse ponto aqui de cima, seria 20 sobre 4, 5 metros por segundo. E aí, substancialmente. Então, quando a gente tem essa, quando a velocidade é positiva, o gráfico da função ele é crescente. Velocidade positiva, gráfico da função crescente. Tem gente que fica naquele pensamento, né? Nossa, a velocidade está aumentando. Não, é o espaço que aumenta em função do tempo. Eles aumentam na mesma proporção. Enquanto o espaço aumenta de 10 em 10, o tempo aumenta de 2 em 2. Isso me gera uma velocidade constante. E se agora, galera, o molequinho estivesse retornando, ou seja, o espaço inicial dele agora é 40, né? Num tempo inicial, pode ser 0, um tempo 0, né? E parte sempre do tempo 0 seria mais interessante. Então agora, nesse gráfico aqui de baixo, ele estaria aqui na posição 40, no tempo 0. Beleza? Quando se passa 1 segundo, na verdade, 2 segundos, né? Quando a gente está retornando, aqui seria 30. Beleza? Aqui seria 2. E quando passa mais 4 segundos, mais 2 segundos, estaria 4, aqui seria 20.
E aí já dá para a gente determinar os pontos aqui, ó. Ó, os pontozinhos aqui, ó. Aí o gráfico seria uma reta decrescente. Se a reta é decrescente, galera, significa que a velocidade é negativa, porém constante, certo? Como é que seria para calcular essa velocidade? Seria a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Porém, essa variação do espaço está indo de menos 10. Era 40, agora está 30. Então vai ser menos 10 sobre 2, que daria menos 5 metros por segundo. Tá vendo? Ó, o módulo da velocidade é o mesmo, mas quando o valor é positivo, o movimento é progressivo. Quando o valor é negativo, o movimento é regressivo ou retrógrado. Beleza? Então lembre-se, galera, que a equação do sorvete é uma equação do primeiro grau. Então você pode usar os seus argumentos matemáticos para tal, certo? E aí a gente tem aqui os gráficos, né, direitinho, né? O gráfico lá da equação do primeiro grau, o gráfico do sorvete, movimento progressivo, a velocidade é positiva, tá aqui. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade negativa. E aqui eu tenho uma situação em cima de mim aqui, ó, espero que não esteja tampando, acho que não, que é interessante, ó, que é o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos, em função do tempo. Repara, galera, ó, aqui a velocidade é constante, ó. A velocidade, eu vou chutar um valor aqui, ó. Vamos colocar igual estava naquele exercício, ó. Aqui tem sempre o mesmo valor de 5, ou seja, o tempo está passando, ó. Aqui é 1 segundo, aqui, por exemplo, é 2 segundos, aqui, por exemplo, é 3 segundos. Então, repara que o tempo está passando, porém, a velocidade é a mesma. Então, caracteriza também um gráfico, isso aqui caracteriza um gráfico do movimento uniforme. Beleza? Agora, aqui tem uma coisa escondida aqui, galera, ó. Ó, a velocidade, deixa eu colocar para vocês em cima, ó. A velocidade é o espaço sobre tempo, correto? Então, repara, num dos eixos do gráfico, eu tenho a velocidade. No outro eixo aqui em cima de mim, eu tenho o tempo. Então, falta eu achar o espaço, galera. E sabe quem é o espaço? Deixa eu colocar um outro intervalo de tempo aqui, ó. 4, por exemplo. O espaço, galera, percorrido até o tempo de 4 segundos aqui, por exemplo, ó, de 0 a 4 segundos, é exatamente numericamente igual, ó, essa área. Então, ó, o espaço percorrido ΔS é numericamente igual à área da figura. E eu falo numericamente, galera, porque a gente sabe que área mede-se por metro quadrado, quilômetro quadrado, e espaço não, né? Espaço é só metro. Então, por isso que a gente fala que é numericamente igual à área. Então, essa informação, essa ferramenta é importante. Então, no movimento uniforme, quando o gráfico for velocidade em função do tempo, a área é o espaço. Beleza? Vamos ver o que tem para nós aqui agora. Ah, tem um fator extremamente importante. Isso aqui isso aqui já caiu no Enem. Eu até coloquei a questão aqui para vocês para a gente poder discutir, ó, que é a inclinação. Cadê minha caneta, gente? Está aqui em cima. Ela some, tem que arrumar um ponto maior para essa caneta. Ó, a inclinação, o coeficiente de inclinação e a velocidade. A matemática fala coeficiente angular, né? Qual é o coeficiente de inclinação? É esse Azinho aqui, ó. E aí, moçada, tá esperto na aula? Quem é esse Azinho? Responde para mim. Quem é o Azinho? Hã? Quem é? Ah, Orlando, o Azinho é velocidade. Então, ó, por isso que eu coloquei ali, ó, o coeficiente de inclinação e a velocidade. Presta atenção nessa figura aqui, galera. Ó, eu vou pegar esse triângulo aqui para a gente poder analisar ele. Ó. Pegar esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo aqui tá bom para a gente poder ver. Repara o seguinte, ó. A gente tem aqui o espaço percorrido e aqui eu tenho o tempo gasto. E aqui eu tenho um certo ângulo de inclinação da reta da velocidade. Ok? Segundo a matemática, se eu usar a função tangente, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, CA sobre CO. Mas se eu substituir no meu gráfico, eu vou perceber que o cateto oposto ao ângulo é o espaço. Então, no lugar do CO, eu vou colocar o ΔS. E o cateto adjacente é o ΔT. E aí, galera? Quem é o espaço sobre tempo? Ué, Orlando, o espaço sobre tempo, mano, é a velocidade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a tangente do ângulo alfa é igual à velocidade. Ou seja, quanto maior a inclinação da reta, maior é a velocidade. Quanto menor a inclinação da reta, menor é a velocidade. Aqui tem um exemplo, ó, vamos supor que seja dois móveis, ou dois móveis qualquer. Então, esse aqui é o móvel A e esse aqui é o móvel B. Sem você fazer conta, você já sabe determinar para mim que a velocidade do móvel A é maior que a velocidade do móvel B. Por que, Orlando? Só vendo a inclinação.
Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Caso você queira fazer conta, ó, você pega, ó, 1.500 é um ponto comum nos dois aqui, ó. O espaço de 1.500 aqui e aqui também, ó. Só que o A percorreu 1.500 quilômetros em 3 segundos, 3 minutos. Caraca, esse cara tá rápido demais, hein? Ó, ele percorre 1.500 quilômetros em 3 minutos. Já o B percorre os mesmos 3.500 em 5 horas. Então, eles percorrem a mesma distância. Porém, o A, um tempo menor. Quanto menor o tempo, maior a velocidade. Lembra aqui, ó, que a relação entre o tempo e a velocidade é inversamente proporcional. Se eu diminuo o tempo, é porque eu aumentei a velocidade. Então, moçada, ó, sem precisar fazer conta, a gente saberia dizer quem está mais rápido ou quem está mais devagar, só olhando a inclinação da reta. Essa ferramenta aqui, galera, ó, é extremamente importante, tá? Para vocês fazerem Enem. E aí, ó, vocês achou que eu estava brincando? Eu estava brincando, não, ó. Cara, a melhor série da vida é essa aí, tá? Todo mundo odeia o Chris. No Enem PPL 2018 caiu no seguinte questão. Um piloto testa seu carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o modo de velocidade do carro é menor e maior são. Então, eu quero saber os pontos onde a velocidade é menor e maior. O Enem tem essas coisas, né? Por que não maior e menor? Né? Só para testar a sua atenção. E aí? Caraca, Orlando, não tem um númerozinho para fazer conta, mano. É posição em função do tempo. A primeira coisa que eu poderia te pedir para você fazer é o seguinte: eu traço uma reta e coloca o primeiro ponto aqui, que seria o ponto K. Então, consegue perceber, galera, que o móvel de K, ele vai para L. De L, ele vai para N. Ele vai para N. Mas quando chega em M, ele volta para N. Ó, ele tem um movimento progressivo e está se afastando da origem. Depois que ele chega em M, ele retorna, ele vem retornando à origem. E aqui, se tivesse um outro ponto aqui, por exemplo, ele estaria afastando da origem de novo. Então, até aqui em M, a velocidade é positiva. Depois, a velocidade negativa. Porém, ele não quer sinal, ele quer módulo, só pede valor. Gente, o mais fácil de terminar é o ponto de maior velocidade. É onde a reta está mais inclinada. Para você saber onde a reta está mais inclinada, você tem que vir cá, ó. Por isso que é importante você levar 2 canetas no Enem, uma para você escrever e a outra para ser sua régua. Sabia disso, galera? Não, né? Então, anota essa aí para você fazer isso aí. Tem gente que leva só uma caneta e precisa fazer um traço, não tem como. Leva 2 para uma ser régua. Aí, ó, você pega aqui, ó, no ponto L, olha só a inclinação dessa reta passando pelo ponto, galera, ó. Olha essa inclinação, é quase 90 graus. Então, o ponto L é o ponto de maior velocidade. Então, a gente elimina a letra A, a letra B e a letra E. Lembrando que é menor, maior. Agora, eu preciso encontrar, galera, a reta de menor inclinação. E aí, essa reta de menor inclinação, ou vai ser N ou M. Então, eu traço uma reta aqui passando tangencial, passando pelo ponto M. Olha o que me deu. Caraca, essa reta ficou show, hein? E agora eu passo aqui pela N, ó. Pela N aqui, ó. E aí, galera, qual que está menos inclinada? Essa reta M parece que nem inclinação ela tem. Parece que o carro está parado, né? Parece que ele, por um instante, parou ali do nada. Nem quase inclinação ela tem. Então, aqui seria o ponto de menor velocidade. Aqui é o ponto de menor velocidade. E aqui seria o ponto de maior velocidade. Ok? Então, o gabarito dessa questão é letra C. Beleza? Bora mais uma aqui, ó. Também, essa aqui não é Enem não, mas é interessante, ó, de gráfico, ó. Considere a situação que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola contra a parede na vertical. Vertical, a parede está assim. Beleza. Supondo que a bola realize um movimento em linha reta de ida e volta. Jogador, parede, jogador. Com velocidade, caneta está aqui, com velocidade constante. Movimento uniforme, velocidade constante. Na ida e na volta. E que na volta a velocidade também seja constante, mas menor do que na ida. Então, a velocidade na ida é maior do que a velocidade na volta. Beleza, Enem, obrigado. Nessas condições, e considerando que o tempo de contato com a parede seja muito pequeno, para não ter força, né, impulso,
e possa ser desprezado, o gráfico que melhor representa o deslocamento da bola em relação ao tempo. E aí você pode desenhar também, galera. Você pega aqui, caraca, esse desenho vai ficar lindo, hein? Ó, você pega o jogador aqui, beleza? E ele chuta a bola. Aqui tá a parede. Se eu adoto o jogador como referencial, galera, quando a bola vai para lá, quando ela aproxima da parede, a velocidade é positiva. Está se afastando do jogador com referencial. Agora, quando essa bola bate na parede e volta, ela está voltando em relação à origem. Então, quando ela volta, a velocidade é negativa. Então, você já mata o gráfico. Na ida tem que ser crescente e na volta decrescente. Então, você já elimina a letra B e já elimina a letra D. A letra D, galera, a bola está parada, né? Ó, isso aqui seria velocidade zero. Não muda de espaço, ó, que também seria velocidade zero. Doideira, hein? Esse gráfico em cima de mim aqui, ó. Tá errado. Tá errado. Olhei aqui para cima, tá errado, galera. Agora eu preciso definir A e B, A e C. Qual que vai ser? Aí você tem que pescar essa ideia aqui, ó, que a velocidade na ida é maior que na volta. Então, esse ângulo de inclinação na ida tem que ser maior do que o ângulo de inclinação na volta. Beleza? Olha aqui, ó, esse ângulo de inclinação na ida é menor do que o ângulo de inclinação na volta. Eu tracei essa paralela aqui, galera, só para vocês enxergarem melhor esse ângulo. Você poderia estar enxergando aqui também, tá? Mas aqui em cima acho que fica mais tranquilo para você enxergar. Beleza? Então aqui, ó, tá ao contrário. Aqui a velocidade na ida tá menor do que na volta. Beleza? Então eu quero velocidade na ida maior do que na volta. Ó, que a velocidade também seja constante, mas menor do que na ida. Ah, então é o contrário, né, galera? Ó, eu interpretei o contrário. Ó, vamos repetir de novo. Com velocidade constante na ida e que na volta a velocidade também seja constante, mas menor. Não, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. A velocidade na volta realmente é menor. Então o gabarito dessa questão aqui seria letra A. Galera, ó, cadê caneta? Cadê você, filha? Aqui, ó, letra A. E sumiu, galera, minha caneta. Tá aqui, letra A. Atenção também na hora da leitura, tá, moçada? Vamos ver se a gente terminou a nossa aula por hoje. Só tem mais uma, mais duas e a gente termina. Vou fazer mais duas e a gente termina. Na verdade, essa última aqui eu vou deixar como desafio para vocês na lista de exercício, hein? Essa aqui vai ser um desafio, ver quem consegue fazer. Olha esse exemplo aqui, galera. Ó. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, SP, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. O gráfico a seguir está representado a variação do tempo, da distância, percorrida por cada uma da onda a partir do epicentro do terremoto. Então, o gráfico é a distância em função do tempo, a distância em função do tempo. Com quantos minutos de diferença essa onda atingirão a cidade situada a 1.500 quilômetros de distância? Essa aqui está fácil, Alano, a partir do ponto zero. Quer saber com quantos minutos de diferença? Então, se esse ponto é esse aqui, ó, 1.500, e esse ponto aqui é 1.500, a onda S, que é essa primeira, e a onda P, chega primeiro. Ela chega em 3 minutos. Enquanto isso, a onda P chega em 5 minutos. Então, a diferença entre o tempo é de 2 minutos. Caraca, Orlando, é questão que já caiu no Enem? Sim, questão só de interpretação de gráfico, galera, só tá esperto. Agora, se eu quisesse calcular a velocidade da onda S, era só pegar o espaço e dividir pelo tempo, beleza? Seria 1.500 dividido por 3. Aqui seria 500 quilômetros minuto. Se eu quisesse calcular a velocidade da onda P, pegaria o espaço que ela anda e dividiria pelo tempo, e aí seria os mesmos 1.500 dividido por 5, que daria 300 quilômetros minutos. Beleza? A inclinação da reta, galera, ó, a aplicação da inclinação da reta, ó, a inclinação da reta P é menor que a inclinação da reta S. Então, a velocidade de S é maior que a velocidade P. Opa, é P. P. Ó, tá aprovado aqui, ó. Tá aprovado. 500 é maior que 300. Beleza, moçada? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem como desafio, tá? É fácil, só interpretar. Caiu também no Enem. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Se cuidem, galera. E eu fui!